Eu sou Antônio Lima, eu tenho 53 anos. Eu gostaria de contar um testemunho da minha conversão. Essa experiência ela aconteceu em 1983, eu tinha 17 anos na época. E eu sou da família muito católica, pessoal meu muito religioso. E eu, nesse período, fui dirigente do culto católico do Grande Primavera. Nessa época, teve uma missa lá no Grande Primavera e o Padre Vicente, ele celebrou a missa lá. Depois que terminou a missa, ele chamou a representante de lá da comunidade para apresentar a equipe do culto. Aí a representante nos chamou, eu fui lá, me apresentei como Antônio Ferreira Lima, dirigente do culto. E ele perguntou, o Padre Vicente me perguntou: você é dirigente do culto? Sim. Você é catequista? Eu falei sim. Pois então você tem por obrigação de estudar a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Aí ele me falou assim, porque vai ter uma missa no Centro Cultural e dá um encontro de todas as comunidades. E você como catequista tem que estudar, porque o arcebispo Dom Anselmo, da Arquidiocese de Januária, vai estar nesse dia e ele vai fazer várias perguntas sobre a Bíblia e você tem que estar afiado para responder. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que estudar, porque senão eu não posso fazer feio para a minha comunidade lá. E eu comecei a estudar a Bíblia e encontrei ali, a primeira parte da Bíblia que eu encontrei foi falando sobre o sábado. E aí eu, estudando em casa, cheguei na minha mãe e questionei minha mãe: mãe, aqui está falando na Bíblia que nós não devemos guardar, não é o domingo, é o dia de sábado. E a minha mãe ficou muito preocupada com isso e falou assim para mim: guarda essa passagem aí na Bíblia, porque na hora que Lourdinha chegar do serviço, é para ela ler para mim essa passagem, porque Lourdinha para minha mãe era aquela pessoa que o que ela falar, está falado. Eu esqueci de falar isso no início, mas eu sou residente aqui da cidade de São Francisco, e o Padre Vicente também é daqui da cidade de São Francisco, e hoje mora no Sagrada Família. É um padre muito respeitado, muito querido pelas pessoas. E a Lourdinha que eu estou falando é minha irmã, entendeu? Então a Lourdinha, o que ela falava para minha mãe era a pessoa que minha mãe confiava, entendeu? E aí ela pediu para me passar essa passagem, para na hora que ela chegar a ler. Aí eu fiquei quente. Quando a minha irmã chegou do serviço, terminou de almoçar, ela foi descansar um pouquinho, aí minha mãe me chamou, e eu estava ali ao lado, e ela falou assim: vem aqui, pega na Bíblia a passagem que você leu sobre o sábado, para Lourdinha ler para mim. E Lourdinha leu a passagem para minha mãe. E quando minha mãe ouviu a passagem sobre o sábado, minha mãe falou para a Lourdinha assim: e agora, Lourdinha? Aí ela falou assim: não, mãe, não preocupa não, porque o padre nunca falou isso, sempre é o domingo. Então a senhora não preocupa com isso aí não. Tudo bem. Aí no domingo seguinte eu fui para o salão celebrar o culto. Quando eu cheguei lá, celebramos o culto lá. No final do culto eu chamei a liderança lá e falei com eles: gente, eu li na Bíblia, porque o padre sempre mandou que eu lesse do Gênesis ao Apocalipse. Aí eu estava lendo e achei que o sábado, que é o dia de descanso. Aí veio o senhor, o esposo daquela representante da comunidade, e falou assim: ah, não preocupe com isso aí não, isso é coisa do velho homem. E esse texto que eu descobri está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Vocês podem conferir isso aí depois, entendeu? E aí então eu voltei a estudar novamente, voltei a estudar a Bíblia novamente. Fui estudando, achei Levítico 11, onde fala dos animais, das carnes imundas, né? E aí eu fui lá e li para minha mãe novamente, e falei: mãe, ó, na Bíblia está falando que nós não devemos comer carne de porco, porque é imunda. E aí minha mãe falou assim: guarda esse texto aí, para na hora que Lourdinha chegar do serviço, Lourdinha lê para mim novamente. Como eu falei, Lourdinha era a pessoa de confiança dela, né? E aí, quando Lourdinha chegou, ela pediu ela para ler para ela. E Lourdinha começou a ler.
E aí bateu tudo certinho como eu tinha falado. E aí, mas ela falou assim, e agora, Lurdinha? Coitada da minha mãe, não sabia ler, lá em casa na época, um cercado com tanto porco ali, né? E ela olhou para aquele cercado e falou, e agora? Só que aí minha irmã falou assim, não mãe, não preocupa não, porque no dia da missa lá eu vi o padre comendo carne de gado, carne de porco, e não falou. Se fosse assim eu teria falado isso. Tudo bem. E aí minha irmã ainda falou assim, a senhora está precisando arrumar um serviço para Antônio, porque ele está muito desocupado, fica aí só lendo Bíblia e colocando coisa na cabeça da senhora. E aí ela virou para mim e falou assim, você torna de novo, ficar colocando coisa na cabeça da minha mãe e você vai ver, viu? E naquela época, esses irmãos mais velhos da gente, quando falava, você tinha que obedecer, que senão o couro comia mesmo, entendeu? Então, quando foi no domingo seguinte, eu levei o assunto para o culto. Terminei de celebrar o culto, chamei a liderança e falei, gente, eu descobri na Bíblia que nós não devemos comer carne de porco. Aí na hora, aquele senhor novamente levantou e deu a posição dele, e falou assim, isso aí é coisa, você não precisa preocupar com isso aí não, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai, que vem do coração. Isso aí é o que você come hoje, amanhã você larga aquilo no lugar ali e acabou, sem problema, entendeu? Não preocupa com isso não. Aí tudo bem, não tinha esse conhecimento, voltei para casa e comecei a estudar novamente. Aí eu encontrei Isaías 44 e um Salmo 115, que fala sobre as imagens. Aí na casa da minha mãe, tantas imagens ali. Aí eu cheguei nela e falei assim, mãe, aqui na Bíblia está falando que nós não devemos adorar essas imagens. E aí eu falei para ela, mas não precisa a senhora falar com Lurdinha não, porque ela, se falar que eu estou falando, às vezes que eu falei com a senhora, ela leu, bateu tudo certinho, ela falou assim, não, mas ela precisa ler para mim, eu quero que ela leia. Aí eu falei, nossa, aí complicou a situação. Aí quando Lurdinha chegou, eu saí fora, eu fiquei muito longe ali, debaixo do pé de manga, bem tirado assim uns 40, 50 metros da casa, escondido. E aí a minha mãe, quando a minha irmã terminou de almoçar, aí minha mãe me caçou no quintal todinho, não me achou e ela me chamou. Quando ela me chamou eu tive que ir, porque hoje às vezes os filhos chamam, os pais chamam, os filhos não obedecem, mas naquela época se não obedecesse, se não visse, era couro mesmo. E aí eu peguei e fui. Chegou lá, ela falou, caça a passagem na Bíblia que você leu, que está falando que não devemos adorar as imagens, para a Lurdinha ler para mim. Quando minha mãe falou isso, a minha irmã me olhou assim, fechou o olho, abriu o olho e falou assim, você tornou de novo, né? Você tornou de novo, né? Aí pegou a Bíblia e leu para minha mãe, e aí bateu certinho, como eu tinha falado lá, como ela viu no Isaías 44 e no Salmo 115. E aí minha mãe ficou preocupada, e agora, Lurdinha, com esse tanto de imagem? Aí Lurdinha falou assim, mãe, não preocupa não, olha na igreja, o tanto de imagem que tem na igreja, o padre nunca falou nada. Aí no domingo seguinte eu levei o assunto de novo para o culto, terminei de celebrar o culto. Quando eu terminei de celebrar o culto, chamei a liderança e falei, pessoal, eu encontrei na Bíblia uma passagem no livro de Isaías e no Salmo 115 que nós não devemos adorar imagens. Quando eu falei assim, aquele senhor falou novamente, falou, aí você já é crente, tudo que você está trazendo para cá é coisa de crente, e se você é crente, você pode sair do nosso meio. Então, aí eu peguei, fui embora muito, meio triste com a situação. Aí eu, em casa, não podia mais ler a Bíblia, porque eu fui prometido de pegar para o meu lado se eu lesse a Bíblia, entendeu? E aí no culto eu não podia falar mais nada. Mas no domingo seguinte eu me arrumei e cheguei no culto, para celebrar o culto ali. Quando eu cheguei lá, aquela senhora representante da comunidade estava lá na frente para celebrar o culto. Eu fiquei meio assim, mas tudo bem, ela era representante da comunidade, ela tinha as razões dela. Quando foi no outro domingo seguinte que eu fui lá para o culto, preparado para celebrar o culto, tinha um outro dirigente sendo apresentado lá no
eu tinha sido substituído. Aí eu acabei afastando de lá. Inclusive, uma das amigas minhas lá, do grupo, lá, ela até falou assim: eu te falei para você não falar da Bíblia aqui para eles, ia dar isso, certo? Mas você falou, aí acabou dando esse problema aí, eles tiraram você. Tudo bem, eu fiquei afastado um bom tempo, sabe? Aí teve um período que eu trabalhava na fazenda de Reinaldo Brande e quando eu cheguei em casa, uma cobra tinha pegado a minha filha. Eu fiquei muito chateado com a minha esposa, a minha primeira esposa, achando ter sido uma facilitação dela, né? Aí a gente viemos para a cidade aqui, que a gente morava na roça, né? Aí a gente viemos aqui para a cidade para trazê-la para o médico. No outro dia, o médico deu alta para ela e falou assim: ó, essa menina está sentindo febre e ela não pode molhar. Aí a gente estava indo embora de bicicleta. Aí o céu limpinho, sabe, nenhuma nuvem. Aí eu muito chateado com a minha esposa, né? E ela até falou para mim assim: nossa, mas você lê tanto a Bíblia e tá assim. Na hora eu ainda até falei um palavrão referente à Bíblia, mas aí Deus me mostrou que não era dessa forma. Quando nós começamos a andar, chegamos na casa, perto da casa do seu Martim, na beira da estrada, ali tinha um botequinho, todo mundo conhecia ele como Martim Preto. E aí formou uma nuvem do nada, e com aquele vento, e veio aquele ventão assim. Aí eu pedalei rápido a bicicleta para passar, para encostar na casa do seu Martim. Quando eu cheguei ali, tinha um chevetinho azul parado ali. Aí eu falei: nossa, tem um pessoal lá, não vou encostar não. Aí quando eu passei, eu vi os irmãos ali, pessoal adventista com as Bíblias na mão, estudando com o seu Martim. Aí eu ainda falei com minha esposa assim: ah, é crente, não quero nem saber. Pedalei mais rápido para chegar na casa do seu Adão Rosa, mais na frente. Mas aí, quando eu andei uns 20 metros, começou a chover muito forte. Eu tive que voltar e entrei para dentro da casa do seu Martim. Quando chegando ali, aquele pessoal estava fazendo a mensagem, até que falava assim, que Jesus é a luz, aquele que morre não precisa acender vela, não precisa nada, porque já tem a luz que é Cristo. E naquele momento, uma daquelas irmãs ali pegou um folheto bíblico e me entregou. E naquele folheto ali eu vi, falava assim: esse folheto lhe dará o direito de fazer um curso bíblico gratuito. Hoje a condição financeira não é tão boa, mas na época era pior. E aquilo eu me interessei e perguntei: como que eu faço esse curso bíblico? Como que eu tenho que fazer? Aí eles falaram: você tem que escrever nesse endereço aí. Só que aí teve uma irmã que falou assim: mas nós já sabemos esse curso, nós já fizemos ele. Se você quiser, nós passamos ele para você. E aí a gente marcou o dia do estudo. E eles começaram a estudar com a gente lá. Só que aquilo eu não me conformei não. Eu falei: eu preciso conversar com o Padre Vicente referente a isso. Aí vim um dia na casa paroquial, procurei o Padre Vicente. Ele não estava na casa paroquial, aí ele estava na igreja, né? Aí eu cheguei lá na igreja, ele estava atendendo as pessoas lá, naquele primeiro quarto da entrada na igreja. E aí eu falei: padre, eu preciso conversar com o senhor. Aí ele falou para mim assim: pode entrar aqui, filho. Eu falei: não, isso pode atender o pessoal primeiro, depois eu quero conversar com o senhor. Aí depois que ele terminou de atender o pessoal, ele me chamou: entra aqui. Aí eu falei com ele: padre, é o seguinte, o senhor lembra quando a gente estava ali, o senhor fez uma missa no Grande Primavera? Ele falou: lembro. O senhor lembra que o senhor pediu para apresentar a equipe ali do culto? Sim. O senhor me mandou eu ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O senhor lembra disso? Ele falou: lembro. Eu falei: pois é, padre. Ali lendo ali, eu descobri que nós devemos guardar o sábado. Eu descobri que nós não podemos comer carnes imundas. Eu descobri que nós não devemos adorar a imagem. O que é que o senhor me fala disso? Aí, pessoal, naquele momento ali, o padre ele olhou para um lado, olhou para o outro, caminhou para um lado, caminhou para o outro. E aí chegou perto de mim e falou assim, bateu a mão nas minhas costas assim e falou assim: filho, você descobriu? Sério? É a verdade. Falei: padre, mas o senhor não pode ensinar as outras pessoas, o pessoal sobre isso? Ele falou assim: não, eu recebo uma ordem do Vaticano e eu tenho que cumprir essa ordem. Mas você descobriu? Sério? Aí eu falei: mas e as outras pessoas? Ele falou assim: as outras pessoas, quando eles começarem a ler igual você leu, eles vão descobrir também. Nossa, mas eu saí dali muito para baixo, sabe, naquele momento, por ele ter me falado que era, não por ele ter me falado que é verdade,
mas por ele falar que ele não podia ensinar porque ele recebia uma ordem, mas que todo mundo poderia estar lendo e descobria. E hoje eu agradeço a Deus muito por eu ser adventista hoje, agradeço primeiramente muito a Deus, depois o Padre Vicente, por eu ser um adventista hoje, que foi ele quem me induziu primeiramente a ler a Bíblia. Então, pessoal, depois da conversa minha com o Padre, ele ainda falou para mim bem assim: quem é o pessoal que está estudando com você? Eu falei: são os adventistas do sétimo dia. Ele falou: esse povo são muito atrevidos. Eu não sei o porquê ele falou isso, sabe? Mas em seguida eu fui para casa, né? E damos continuidade nos estudos com o pessoal da igreja e me batizei em 92 e sou adventista, por isso que eu sou adventista hoje e louvo a Deus por isso. E gostaria tanto que o padre pregasse essa verdade para as pessoas. Inclusive a gente está até sabendo que ele, quarto sábado, entendeu? Que os trabalhadores dele, ele não paga ninguém no sábado, isso é um bom princípio, né? Gostaria que ele pregasse para as pessoas. E volto a falar novamente, dou muito graças a Deus por isso, por ser um adventista hoje. Agradeço muito a Deus e ao Padre Vicente que me instruiu a estudar a Bíblia. Eu louvo muito a Deus por isso.